o chamado de Ezequiel, Ezequiel 2. Ele me disse: Filho do homem, fique em pé, pois eu vou falar com você. Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim, me pôs em pé, e eu ouvi aquele que me falava. E ele disse: Filho do homem, vou enviá-lo aos israelitas, nação rebelde que se revoltou contra mim. Até hoje, eles e os seus antepassados têm se revoltado contra mim. O povo a quem vou enviá-lo é obstinado e rebelde. Diga-lhe, assim diz o soberano Senhor, e quer aquela nação rebelde ouça, quer deixe de ouvir, saberá que um profeta esteve no meio dela. E você, filho do homem, não tenha medo dessa gente nem das suas palavras. Não tenha medo, ainda que o cerquem espinheiros e você viva entre escorpiões. Não tenha medo do que disserem, nem fique apavorado ao vê-los, embora sejam uma nação rebelde. Você lhes falará as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Mas você, filho do homem, ouça o que lhe digo, não seja rebelde como aquela nação, abra a boca e coma o que eu vou lhe dar. Então olhei e vi a mão de alguém estendida para mim. Nela estava o rolo de um livro que ele desenrolou diante de mim. Em ambos os lados do rolo estavam escritas palavras de lamento, pranto e ais. E ele me disse: Filho do homem, coma este rolo e depois vá falar à nação de Israel. Eu abri a boca e me deu o rolo para comer. E ainda acrescentou: Filho do homem, coma este rolo que eu estou lhe dando e encha o seu estômago com ele. Então eu o comi e em minha boca era doce como mel. Aleluia, aleluia. O chamado de Ezequiel. O Senhor, quando chamou Ezequiel, ele não disse para ele que tinha um ministério lindo. O Senhor disse para ele: Olha, Ezequiel, eu estou chamando você e eu vou capacitar você para você falar para um povo rebelde, obstinado, que não vai dar ouvido a você. O chamado é diferente de sucesso. Há quem busque encontrar o chamado e há quem esteja buscando encontrar sucesso. É um lugar onde você é aplaudido, amado, querido. Mas o chamado não é sobre sucesso, sucesso aos olhos do mundo. Não é sobre você aparecer nas seu som, sua música, sua voz, ou seus negócios aparecerem nas melhores redes de televisão, nas maiores plataformas, ganhar as maiores medalhas. Não, o chamado é sobre você atender a voz que te chama e cumprir o pedido dessa voz. Talvez você esteja se sentindo muito distante do seu chamado, porque você está muito distante da vida de sucesso, que você imagina e na tua cabeça você fez uma salada como se fosse uma coisa só. E hoje o Espírito Santo, ele quer que você desfaça, o Espírito Santo, o Espírito de revelação, ele vem desfazer essa confusão que o mundo fez na sua mente. O chamado, ele chama você. O chamado, ele faz parte de você. Ele faz parte de quem você é, de como você funciona, de como você vive, daquilo que você ama, daquilo que te incomoda ou daquilo que você ama. Ainda que aquilo que você ama fazer nem seja tão confortável. Ou aquilo que te incomoda, se alguém falasse, mexe com isso não, mexe com isso não, que isso vai te dar dor de cabeça. Mas aquilo te incomoda tanto, mas tanto. E o Espírito do Senhor colocou Ezequiel de pé e disse: Olha, eu vou te enviar a um povo rebelde, uma nação que se revoltou contra mim. E até hoje eles continuam revoltados. O povo a quem vou enviá-lo é obstinado e rebelde. Olha, isso aqui, o povo não vale nada. Ingrato, rebelde. É para lá que eu vou te mandar. Eu estou chamando você para este lugar. E mais o Senhor deu para ele uma palavra de consolo. Sabe qual que é? Ah, vai ter alguém que vai te apoiar, mas vai ter um que vai te ajudar. Não, a palavra de consolo foi essa, olha. Quer ouçam, quer deixem de ouvir, saberão
e teve um profeta no meio deles. Essa é a tua palavra de consolo, Érica. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. Saberão com a profeta do Senhor esteve no meio deles. O profeta não teve sucesso. O profeta não foi ouvido. O profeta não foi aplaudido, ele foi rejeitado. Mas o sucesso do profeta é saber, aquele povo sabe que é um profeta, ainda que o rejeite. Ele sabe que é um profeta. Essa é a nossa recompensa. As pessoas vão rejeitar você, vão rejeitar a sua mensagem. Quando o Senhor começou a me dar essa palavra, e muitas vezes eu repito ela nos encontros da madrugada, eu, eu não imaginava eu sendo Ezequiel, sabe? Quando você começa a entregar o que o Senhor fala, muitas vezes você está pregando, claro, para quem tem ouvidos, e o Senhor está falando com você. E ainda hoje essa palavra é para mim. Quer ouçam, quer deixem de ouvir, saberão que houve um profeta no meio deles. E hoje, eu nunca meditei nesse texto com essa percepção sobre a diferença entre chamado e lugar de sucesso. Saiu aqui, agora. Então Deus está falando também, está falando com você e está falando comigo. Eu nunca tive essa visão, nunca ouvi isso. E o Senhor trouxe essa revelação aqui. Como você se atrasa do seu chamado? Porque você não tem sucesso financeiro, porque você não tem sucesso profissional, porque muitas vezes você não tem sucesso, reconhecimento ministerial. E o chamado não está atrelado a esses reconhecimentos humanos. O chamado é sobre você e o seu Deus. Houve profetas que tiveram sucesso financeiro. Teve profetas que foram pobres a vida inteira. Mas eles cumpriram o seu chamado. Eu não estou falando para você aceitar a miséria. Eu estou só trazendo aqui para você distinguir entre os sucessos de acordo com os padrões humanos e o seu chamado. Não confunda, não confunda. Aí eu não posso exercer o meu chamado porque na minha igreja não. O seu chamado é sua vida. Seu ministério é sua vida. Toda vez que você estudar na escola dominical, em algum livro, alguma revista bíblica, né? O ministério de Paulo está falando sobre a vida de Paulo, a vida com Deus de Paulo. O seu ministério é a sua vida com Deus. O seu ministério, às vezes, difere do seu cargo. Até do seu cargo ministerial. Porque o cargo é uma posição onde o homem te reconheceu. Seu ministério é a sua vida. Seu sucesso ministerial é a sua vida de comunhão com Deus. E no dia que você entender, talvez muitos de vocês estão ouvindo aqui, mas ainda não estão tendo a revelação completa. Mas eu peço que o Espírito Santo, dia após dia, ele vai trazendo luz a você, clareando, como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. O Espírito Santo vai jogando luz, fachos de luz sobre você e no seu entendimento a respeito dessa palavra, para que você compreenda de uma maneira tão excelente que nada que aconteça na sua vida faça você acreditar que você não está cumprindo o seu chamado. Dia após dia, o Senhor está se revelando a você. O Senhor está te entregando ferramentas. O Senhor está trazendo à tona os seus dons. O Senhor está te dando revelação. Quem está à sua volta não vai entender, não vai acreditar. Mas não é sobre eles, é sobre você e a mensagem que você vai entregar para o mundo. Alguns profetas Deus mandou aos judeus, alguns profetas Deus mandou aos gentios, profetas que Deus enviou a reis, profetas que Deus enviou ao povo, profetas que Deus enviou só a uma cidade.
Jonas foi profeta para uma cidade. Eu não sei para qual área o Senhor te chamou. Se é para família, se é para criança, se é para jovem, se é para uma cidade, se é para uma nação, se é para presidente, se é para prefeitos, se é para garis, mas o Senhor te chamou e te deu uma mensagem para entregar para um povo. Eu não sei. E não tente se encaixar também, não, no quadradinho dos outros. Porque muitas vezes você admira alguém e fala, então eu tenho que fazer igual esse alguém. Não é verdade. Não é verdade. Eu vejo claramente com meus olhos, pelo discernimento, e visivelmente é visto, pessoas que receberam um cargo na igreja, eles não conseguem se comportar dentro dos conformes. Eu vejo, por exemplo, obreiros que não conseguem ficar de paletó, vou falar, né, como funciona em Assembleias de Deus, né? Eles vestem o paletó e sentam no púlpito. Tem obreiro que nunca conseguiu, nem veste o paletó, nem senta no púlpito, porque ele foi chamado para um povo, para uma voz, para um grupo de pessoas. Mas muitas vezes o meio que você está não entende, não tem pessoas que entendem. Era Ezequiel que ouvia a voz. E se Ezequiel fosse falar para outro profeta assim, olha, eu tenho que falar, mas eles não aceitam, ia dizer assim, ah, vocês não aceitam porque não é para você falar. Se ninguém está gostando, não é para você falar. Não foi Deus que falou, não foi Deus que mandou. Se Deus mandasse, você ia ser aceito. Mentiram para você. Quando você aceita, você tem sucesso. Mas você cumpre o seu chamado. Quando você ouve a voz que fala com você. Não espere que eu vá concordar, a voz não falou comigo. Porque a mesma voz fala comigo e dá outro recado, para eu falar para outro grupo de pessoas. Eu vejo pessoas presas no seu chamado, porque a voz do Senhor lhe dá um comando. De uma irmã, várias vezes ela me falou, eu tenho vontade de servir comida na rua. Eu tenho vontade de servir alimento em bairro carente. Eu quero fazer isso. Mas aí ela foi pedir a alguém ali, né, que era da sua confiança ou que era de alguma liderança. Olha, eu quero fazer isso, você me ajuda? Vamos orar. Esse vamos orar deixa quieto. Claro, porque Deus não está falando com aquela pessoa, Ele está falando com você. A missão é sua. É você que vai ter que fazer. Tem gente se escondendo do chamado, com desculpa de alguém não deixou. Mas seu chamado é sua vida. Seu chamado não é institucional. E talvez você espere que a instituição te apoie. Seu chamado, sua vida. E a voz fala com você. Muitas vezes, a instituição que você pertence, ela surgiu. Porque um dia Deus falou com um homem, com uma mulher. E daquele chamado, surgiu aquele grupo de pessoas que ganhou um determinado nome, que a gente chama igreja tal, igreja X, igreja Y. Aquele líder, ele atendeu o seu chamado. Está feito, está pronto. Agora você, para que o Senhor te chama? Não adianta botar a culpa nele. Ele já cumpriu o dele. E no último dia o Senhor vai te chamar. E ele vai querer que você apresente os frutos daquilo que ele pediu você para fazer. Você pode até apresentar muitas outras obras. Mas se não forem as obras que ele te confiou, de que adianta? Se for as obras que ele confiou a mim, aí você vem me ajudar a fazer as minhas obras. Aí no último dia eu vou lá apresentar as minhas obras. E quando for a sua vez, você vai dizer sim. O senhor vai falar assim, e aí? O recado que eu te entreguei. E, e o comando que eu te dei? Ah, eu estava ajudando a irmã Jussara. E daí? Eu com isso, né? E eu com isso. Eu com isso. É, tem muita gente perdida, desorientado, preso no chamado dos outros. Não adianta. Você tem que seguir o seu, para que o Senhor te chama. O que que ele pede para você?
Pode ser estranho, pode ser esquisito para todo mundo, mas é para ele que você vai prestar contas. Você não vai prestar conta para ninguém. No último dia não tem líder nenhum que você vai prestar contas. Você não vai poder usar essa desculpa. Deus mandou fazer algo, mas meu pastor não deixou. O problema é seu. É problema seu. Essa palavra parece uma palavra de desrespeito, mas não é. É a palavra bíblica, né? Para quem é vamos lá, vamos falar, para quem é de Assembleia de Deus, você está debaixo, você é fruto, né? Toda essa grandeza que esse ministério é no Brasil inteiro, é fruto de um chamado de dois homens, Daniel Berg e Gunnar Wingren, que foram expulsos do lugar onde o chamado deles não cabia. Você está pronto para ser expulso de um lugar onde o seu chamado não cabe, não condiz? Ou você vai calar a voz, onde você vai negar a voz que te chama para caber em algum lugar? É pesada essa palavra. É pesada essa palavra. É pesada essa palavra. É tão difícil, né? Às vezes a gente já foi rejeitado por pai, por mãe, ou apanhou tanto de pai e mãe, não se sentiu amado, acolhido. Quando você se sente acolhido no lugar, Deus te dá um comando que o lugar não cabe, não aceita. E agora? E agora? O Senhor quer te curar do teu problema de aceitação, de se sentir amado. O Senhor quer te curar. O Senhor quer te curar. Para que você não dependa de mais nenhum amor. Nenhum amor. Porque o Senhor está chamando pessoas aqui para missões específicas, missões muito específicas, que eu não vou entender, eu não vou entender. Se você tem certeza que o Senhor te chamou para isso, eu vou falar, mas é um absurdo, gente. Aquele povo vai te bater. Tem gente que foi chamado, os drogados na rua, eu vou falar, eu vou lá. Eu, estudo demoniado, bate na gente, rouba a gente. Tem gente que foi chamado e de forma linda, ele entra lá. Seu Deus não me chamou, eu não vou. Provavelmente eu vou tomar um tapa na orelha. Mas aquele que o Senhor chamou, ele vai levar um tapa e ele vai seguir. Quem Deus não chamou vai levar um tapa, vai tomar remédio para ansiedade e depressão, síndrome do pânico. Onde vê um nóia vai começar a tremer e ameaçar morrer. Mas quem Deus chamou, não. Quando ele vê aquilo, ele entra lá, ele faz a obra, ele sai de lá se sentindo vivo. Quando você faz o que Deus chamou você para fazer, você se sente vivo. Quando você faz aquilo que Deus não te chamou para fazer, você se sente desgastado, a sua vida indo embora, sua vontade de viver indo embora. A sua alegria está onde está o seu chamado. Há pessoas em lugares ruins no mundo, lugares pobres, passando falta, dificuldade, mas aquela pessoa tem uma força de viver que você fala, meu Deus, eu aqui no meu conforto estou mal, se eu tivesse lá, eu não ia aguentar, não. Eu não ia aguentar, eu ia morrer. Mas sabe o que enche essa pessoa de vida? O próprio espírito de vida vai injetando vida nessa pessoa para ela derramar. Ela tem uma unção específica e especial. Ela faz aquilo debaixo de uma unção. Você pode não ver ela falar em língua, você pode não ver ela tremer, você pode não ver ela curar, nem expulsar demônio, mas ela tem uma unção específica para estar ali no lugar onde você não aguenta. E tem muita gente se perdendo, tem muita gente adoecendo, porque está no lugar que ele não tem unção de Deus para estar. Está executando função que não tem unção de Deus para executar. Aquilo te mata, aquilo te esvai, aquilo te suga, te adoece, te coloca num pensamento suicida. Mas experimenta, sabe aquilo que arde lá dentro de você? Experimenta botar o pezinho lá. Experimenta fazer uma vez. Depois você me conta se você não vai se sentir vivo, vivo.
parecendo que injetou um gás em você. É muito lindo. É muito lindo. A sua alegria, sua saúde está onde o seu chamado está. Atenda a voz que te chama. Quando o Senhor chamou Jeremias, Jeremias, Senhor, mas eu sou um menino, eu não sei falar, eu não vou não, não sei falar. O Senhor falou assim, não digas eu sou uma criança. Não, não diga que você é uma criança. Não diga que você não sabe falar. Desde o ventre da sua mãe eu te chamei. E eu te dei as nações por profeta. Sou eu que te dou a mensagem. E o Senhor disse para Jeremias o mesmo que ele disse para Ezequiel: eu que ponho na sua boca as minhas palavras. Quando Ezequiel ele não tinha as palavras, mas o Senhor falou assim: come esse rolo. Tem um alimento específico que o Senhor está te dando. O Senhor te dá um alimento. E desse alimento vai sair as palavras que você tem que entregar. Para quais pessoas você tem que entregar. Aonde você deve estar. Pode ser um lugar ruim, mas você se sente vivo, animado, disposto, porque você flui debaixo da unção do seu chamado. Isso aí, Amarildo. Eita Deus, Deus está falando com você? Comenta aqui. Alguém comentou aqui, às vezes pensamos que nosso chamado é dentro da nossa profissão. Às vezes pensamos que é só através de cargos em instituições religiosas. Eu fiz uma ministração uma vez, né? Era até no outro, eu ajudava uma pastora no outro ministério. Várias pessoas pediram, né? Ficaram ansiosas pela gravação. Eu não tenho a gravação, mas eu quero muito trazer para vocês sobre isso. Inclusive, é algo que eu vou tratar dentro da minha mentoria. Ocupe o seu lugar, atenda o seu chamado. Ocupe o seu lugar no reino, atenda o seu chamado. É uma mentoria que eu estou com a lista de espera aberta e já tem uma turma em andamento. A propósito, quem está fazendo as atividades, comenta aqui como você está se sentindo fazendo as atividades. Então, a respeito desse lugar, onde é o seu lugar? Eu quero trazer aqui para os irmãos, em aberto aqui no Zoom, sobre os 7 lugares de influência. Tem gente preso achando que o seu chamado é no campo da religião, né? Você ocupando um cargo ali dos 5 ministérios, pastor, profeta, evangelista, mestre. Talvez você tenha algum desses dons dentro de você, mas não necessariamente o Senhor está chamando você para estar dentro do campo da religião, para ser um diácono. Tem gente que está preso por cargo. Deus tem um chamado tremendo para ele no mundo dos negócios, mas ele está preso pelo cargo na igreja. O cargo na igreja segura ele dele fluir nos negócios. E às vezes a família está padecendo. Ele sabe que ele consegue proporcionar mais, mas ele não pode porque ele está preso num cargo na igreja. E o Senhor não chamou ele para ter cargo na igreja. Eu vou dar um exemplo prático aqui de pessoas que estão no lugar do seu chamado. Está muito claro e muito recente para nós, como é o nome do moço que foi alvejado lá nos Estados Unidos, Charlie Kirk, é assim que pronuncia? Eu sei que é Charlie. Poderoso nas mãos do Senhor. E ele está ganhando mais almas e mais conversões com a sua morte. Como o sangue dos mártires, né? Quanto mais matava, mais multiplicava. E está trazendo muita conversão. E ele não estava no campo da religião, ele estava nos debates, nas universidades, fazendo o reino de Deus avançar. Tem pessoas que Deus chamou para os negócios. Exemplo aqui no Brasil, no campo da política, o Nicolas, né? Tão jovem, tanto destaque, assim, é surreal. Ele está no seu lugar de chamado. E ele está exercendo o reino de Deus, poder e autoridade no campo da política.
Daniel, o profeta Daniel, ele era sacerdote? Ele era o quê? Ele era um sacerdote? Ele trabalhava no templo? Não, ele trabalhava para os reis. Ele era ministro das finanças, ele era chefe dos magos. Sacerdote, não. Ele não trabalhava no templo. E ele fez reis, vários reis, exaltar o nome do Senhor. E ele não trabalhava no templo. Moisés não era sacerdote até a princípio. Moisés foi um líder político militar. Então, aonde o Senhor te chamou? Para que ele te chamou? Qual a mensagem que ele coloca dentro de você? Não deixa a religião te prender. Porque aquele que te deu os talentos, ele vai cobrar o resultado. Que o Senhor abençoe você. Que essa verdade seja tremendamente revelada dentro de você. O Espírito Santo vai jogando fachos de luz ali nos cantinhos escuros que ainda não foram entendidos, para que você vai tendo mais e mais revelação. É o Espírito Santo que traz revelação. O seu chamado está dentro de você. E o Espírito Santo, dia após dia, ele vai dando indícios a você. Isso, dolores, sobrecarregava. Às vezes não é. Às vezes, né, principalmente quando o grupo é pequeno, às vezes precisa, né? Você atende ali uma demanda, mas algo importante. Às vezes o Senhor quer que você esteja num lugar, numa função, num cargo, mas o seu tempo encerra, tem o tempo. Você sente quando o seu tempo acabou. Quando aquilo que você fazia muito bem, que fluía, que rendia, que você chamava e as pessoas vinham, aquilo para, cessou, acabou. Acabou de frutificar, acabou também sua disposição, parece que zerou. Você tem que entender quando o seu tempo acabou. Porque dali, agora, aquilo que frutificava não insiste mais. Porque agora vai ser ladeira abaixo. Sabe por quê? Porque você se torna uma pedra de tropeço ali. Porque Deus quer colocar uma nova pessoa, Ele quer trabalhar naquela pessoa, Ele quer entregar algo novo através daquela pessoa e você está ali emperrando. Daqui eu não saio, estão querendo me tirar, estão querendo me tomar. Tem gente que Deus que tem tirado. Às vezes Deus tira de uma forma assim assustadora. É assustadora. O mais assustador que você puder imaginar. Tem gente que às vezes vira pedra de tropeço, Deus tem que matar. Tem gente que só sai morto. Entenda o tempo de Deus, de você estar num lugar, de você sair de um lugar. Entenda o tempo de Deus. E se você, que ainda está muito desorientado, acha que não tem um chamado, ou não entende, eu tenho uma mentoria, onde eu trabalho algumas ferramentas com os irmãos, de entendimento, que vão te trazer clareza, vão te ajudar a ter clareza. Mas nada substitui o Espírito Santo. Já estou deixando claro, tá? Estou deixando isso aqui claro. Em dar a revelação completa ao Espírito Santo. O que nós fazemos é entregar ferramentas. Como diz o provérbio bíblico, né? Se você não afiar o machado, você vai ter que dar mais machadadas. Então, é o Espírito Santo que revela, que o Espírito Santo já te deu tudo. Talvez te falta ferramentas para que você tenha clareza. E o Espírito Santo pode te revelar tudo, completo. Também. Não vamos descartar essa hipótese. Mas eu tenho uma mentoria que está com a lista de espera aberta, que eu vou te entregar algumas ferramentas que vão te trazer clareza. Quem está na mentoria, comenta aqui se está te ajudando. Nós ainda não estamos nem no meio, tá? Estamos só trabalhando os testes. Comenta aqui se está te ajudando, só os testes que nós estamos fazendo. Eu vou disponibilizar no grupo o link da lista de espera e eu chamo você. Tá? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida, que o Espírito Santo te traga profundas revelações, que você atenda ao chamado divino e que nada te prenda, que a religiosidade, que a fidelidade a homens, a família, a instituição não te impeça de atender o chamado que é divino, tá bom?
O chamado não tem CNPJ. Deus não tem CNPJ. Tem gente amarrada no CNPJ. Depois vai ser decepcionado, vai chamar a igreja de empresa, vai começar a blasfemar, porque esperava uma coisa que a instituição não pode te entregar. O reino te entrega, mas a instituição não. Se você faz parte de uma instituição, de um grupo, seja útil, respeite, esteja dentro da visão, mas esteja atento quando o Senhor te entregar uma visão que não cabe ali. Seja temente, honre aquele pastor, honre aquele ministério, ajude, agradeça. Se o Senhor te der uma outra direção, saia debaixo da bênção, mas não deixe, não mate o chamado por causa de CNPJ. Porque a sua decepção lá na frente vai ser muito grande. Se você é meu amiguinho, às vezes o chamado de Deus não vai dar para você ser meu amigo, você vai ter que ficar distante. Não deixe o chamado por amizade, tá? Deus chamou Ezequiel sozinho, não foi em duplinha, não. Cuidado com as duplinhas. Aí tudo junto, não te impedir de seguir o seu chamado. O chamado separa. Somos muito amigos, a gente se dá muito bem. Como assim você vai me deixar? Vou deixar, porque Deus chama individualmente, tá? O próprio Jesus diz: vai estar dois no campo, um vai ser levado, outro deixado. Acho que Ezequiel não tinha amigo, que Jeremias não tinha amigo, mas foram chamados. O chamado é solitário. Quem vai te acompanhar, quem vai ouvir sua mensagem, é aqueles a que o Senhor quer destinar a sua mensagem. E não as pessoas que você escolhe, que você gosta, que você ama. Jesus começou o seu chamado, não foi com seus irmãos de sangue, foi com gente estranha e sem educação formal, foi com um monte de gente bruta e desconhecida. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, tá? O link eu vou deixar no grupo. Comente lá se o Senhor falou com você nessa ministração. Deus abençoe. Vou deixar a gravação, tá? Você pode mandar para alguém que você acha que essa palavra pode abençoar. Deus abençoe, vão todos com Deus. Gente, se deixar, eu fico aqui. Eu fico aqui toda a vida. Vão todos com Deus. Tchau, tchau.